Olá, eu sou Andrea Caselli. Sejam muito bem-vindos ao Castelo, o nosso espaço de simbologia. Era uma vez, na Floresta Negra da Alemanha, um lugar chamado Abadia de Todos os Santos, que era muito famoso por abrigar monges, estudiosos e cientistas. Mas depois de alguns séculos, a abadia também ficou famosa por abrigar estudantes de todas as partes do mundo em busca de conhecimento científico. Uma vez, lá para o século XVIII, apareceu um estudante da Alsácia, que, apesar de gostar muito dos seus mestres e livros dentro da abadia, o que ele apreciava mesmo era a floresta negra que estava em volta. Ele gostava de andar pelo bosque, ver os animais e se encantou principalmente por uma cachoeira, uma linda cascata que ficava sobre pedras. E quando ele chegou nessa cachoeira um dia, ele viu uma linda jovem chamada Elme e ficou completamente apaixonado por ela. E costumava observar essa jovem sempre que podia. Ela vinha de uma família de ciganos que decidiu se abrigar numa caverna das rochas que formavam a cachoeira. Um dia, ele foi surpreendido por alguém da família da jovem que chamava pelo nome. Elme, Elme. E então ele ficou sabendo que o nome dela era Elme. E depois disso, ele tentou se aproximar, ele conversou com ela também ficou encantada por ele. E depois de um breve tempo, eles noivaram, porque ele deu a ela um anel de ouro simples, mas muito brilhante. E Elme ficava todo o tempo maravilhada com o anel, colocava o anel sobre a pedra da cascata para que a luz do sol refletisse sobre o anel. Ela adorava fazer essas atividades, mas a avó dela, uma cigana muito sábia e mestra na magia, já a tinha avisado para tomar mais cuidado com o anel que o seu noivo lhe dera, porque era desse anel que dependia a sua felicidade. Porém, Elme não deu muita atenção ao que a avó disse e continuou com suas atividades de apreciar o anel, seja em qual lugar fosse. Até que um dia ela estava com o anel em cima de uma pedra, apreciando a forma como a luz do sol batia nele, veio um corvo e pegou o anel com o bico e o levou para o seu ninho no alto de uma árvore. Todos ficaram desesperados a tentar recuperar o anel. Então, o jovem rapaz que deu o anel a Elme, ele procurou seus amigos da abadia e todos eles fizeram com que o noivo, o jovem rapaz, subisse na árvore através de uma corda que eles seguravam lá embaixo, enquanto o jovem tentava recuperar o anel. Mas o jovem, quando esticou o braço e chegou bem perto do ninho, ele se desequilibrou e caiu da árvore. Ficou estendido morto no chão, com Elme a chorar todo o seu pesar. Esse é o derradeiro e triste fim dessa história. Porém, é o início da nossa descoberta sobre como histórias maravilhosas e fantásticas podem conter em seu interior algo histórico que muitas vezes é negligenciado ou camuflado na história oficial. O nome dessa lenda é a Abadia de Todos os Santos e está figurada em um dos afrescos do Trinkhalle, que fica na cidade de Baden-Baden, na Floresta Negra da Alemanha. Ela é uma lenda tradicional de Baden-Baden e mostra muito da cultura e da história desse lugar. O primeiro ponto peculiar desta lenda que chama atenção é o fato dos ciganos viverem em uma caverna, algo que já foi bastante comum até meados do século XIX. Os povos, as etnias que a lenda trata como ciganos, na verdade são comunidades nômades que na Alemanha se dividem em três, que são os Sinti, os Roma e os Jenisch. E eles vivem por ali pela Alemanha e por outros lugares da Europa, porém eles são nômades, eles vivem viajando e nunca foram muito bem aceitos historicamente pelas comunidades locais nativas, né? Sempre tiveram com o governo relacionamento de altos e baixos. E é bem interessante notar que ao longo da história ocidental, esses ciganos dentro da Europa e no nosso caso aqui dentro da Alemanha, eles foram permitidos ficar no lugar se obedecessem às leis, se obedecessem às normas, mas sempre com alguns direitos a menos. E também lutaram em muitas guerras. Geralmente, na maioria dos casos,
na maioria do tempo, eles eram muito bem quistos pelo governo e muito bem aceitos quando podiam dar sua mão de obra na guerra ou quando traziam suas riquezas para o governo em forma de impostos, por exemplo. Então, esses povos, eles lutaram em muitas guerras, principalmente como mercenários. E também o fato de que quando esses governos saem das guerras, vitoriosos ou não, costumam abandonar esses povos que lutaram pelo governo. Então, é sempre uma relação muito conflituosa e também muito delicada. Mais tarde, no decorrer dessa análise, nós vamos ver por que é importante ver a sobrevivência de ciganos ou etnias nômades nesse contexto de guerra, não guerra e como soldados ou lutadores mercenários dessas etnias foram muito importantes para a manutenção desses impérios, dessas nações. Ou seja, quando o dinheiro e a força de trabalho, né, a força laboral desses nômades, desses migrantes servem a um período de crise governamental, eles conseguem receber do governo boa documentação, boa remuneração e proteção. Quando o governo não está mais em crise, costuma perseguir esses migrantes e expulsá-los também. Então isso é uma coisa que não apenas aconteceu, como ainda acontece de tempos em tempos. É um movimento sazonal, proteção e expulsão. É muito interessante, para analisar essa lenda, ver essa situação de nômades, de imigrantes na Europa, principalmente na Alemanha, porque é a forma geopolítica de ver isso e também porque vai servir muito para a análise dessa lenda. Outro símbolo muito importante nesse conto é o corvo. O corvo, que é um símbolo de sabedoria, de visão além do alcance, e uma ave que lida com mistérios, principalmente com o mistério do sono, o mistério da morte e o mistério do além-mundo. Então, nessa região da Alemanha e também algumas regiões nórdicas, temos uma figura muito interessante que se chama Nartrap, o corvo noturno. Então, é um corvo que geralmente faz crianças dormirem ou faz crianças desaparecerem. É algo muito forte no folclore dessa região. Sem falar na questão mitológico-religiosa, por exemplo, os corvos do deus Odin, que na Alemanha podemos conhecê-lo também como Wotan. E os dois corvos do deus Odin são praticamente os olhos dele em Midgard, ou seja, na terra dos humanos. Os corvos de Odin vigiam e observam os humanos e para depois levar essas informações para Odin. Ou seja, os corvos são mensageiros entre mundos, entre esse mundo e o além-mundo, o mundo sobrenatural. Também temos corvos na Bíblia, várias passagens da Bíblia falam sobre corvos, sobre como os corvos se alimentam, sobre não se alimentar de corvos. Então o corvo está sempre inserido nesse tabu do sobrenatural que se comunica com a morte. E quando se fala de morte, se fala também de lembrança e de pensamento, não é? Porque a morte tem muito a ver com memória. O fim da memória ou a transformação de uma memória. E o corvo a simbologia do corvo vai tratar justamente disso. Qual é a memória que fica quando se atravessa o portal entre os mundos, quando se atravessa o portal da morte ou da transformação. O corvo está nesse limiar do mistério da vida. Depois temos a simbologia do anel e do ninho. Então o anel também vai aparecer na mitologia nórdico-germânica. Quando eu falo mitologia nórdica, eu também me refiro à mitologia germânica, porque tanto o espaço germânico como o espaço nórdico partilham de uma raiz mitológica em comum. Então o anel, além de ser um símbolo de aliança, de fidelidade, de acordo com um compromisso estrito e forte, ela também vai aparecer na mitologia nórdico-germana como o anel chamado Draupnir, que é um anel feito por anões para o deus Odin, novamente o mesmo deus, né? Novamente a mesma personificação do deus da sabedoria, que esse anel, ele tem o poder de se multiplicar a cada 9 noites. Então, a cada 9 noites, ele fabrica-se mais 8 vezes, ou seja, a cada 9 noites tem-se 9 anéis de Draupnir. Então o anel já vem dessa cultura germânica desde muito tempo, assim como o corvo, já é algo que vem da mitologia pré-cristã. E esse anel Draupnir, ele além de significar aliança, acordo, ele também vai significar prosperidade e riqueza, porque quem o possui
nunca vai deixar de ser rico, sempre vai ter algo a oferecer, porque a cada 9 noites ele vai se multiplicando, né? O 9 vezes 9. O anel que a cada 9 noites se multiplica e se transforma em 9 novamente. Quando pesquisamos essa simbologia do anel, do corvo e também do ninho, no período medieval e posterior, vemos esses símbolos sendo abraçados pelo cristianismo, né? Sendo reinterpretados pelo cristianismo. Então nós vemos muitas histórias de santos, de reis e de famílias nobres com corvo, anel e ninho em suas heráldicas, em seus brasões, em seus símbolos. Por exemplo, temos o Santo Osvaldo da Nortúmbria, que tem como símbolo o corvo com o anel no bico. Vale lembrar que a Nortúmbria ela foi um reino anglo-saxão formado tanto pelo povo que hoje é a Grã-Bretanha, como por saxões que são ancestrais dos germanos. Então é um símbolo muito proeminente tanto nessa região geográfica como nessa cultura anglo-saxã e também húngara. Quando essas histórias de corvos ladrões de anéis viram tema de brasões, de heráldica, é porque eles estão esse símbolo está a carregar a memória desse povo, a lembrança fundacional, gestacional desse povo. Então, não só por meio da mitologia, mas também por meio de fatos históricos, né? Por exemplo, a lenda de Santo Osvaldo vai falar que o corvo levou um braço do santo, né? Posteriormente, esse braço vai ser interpretado como um anel. Então, são significados simbólicos que se transformam através da história. Eu procurei sobre o símbolo do corvo a carregar o anel nos arquivos públicos e nas bibliotecas de Baden-Baden, que é de onde vem essa lenda, mas eu não encontrei nada a respeito de famílias tradicionais dessa cidade na Floresta Negra relacionadas ao corvo com anel. Eu encontrei muito do corvo com anel em lendas e histórias de famílias nobres na Hungria, na Polônia, na Nortúmbria e etc. Mas não especificamente na Floresta Negra e nem sobre o Império Germânico. Porém, essas lendas que evocam o corvo com anel, a maioria delas costuma falar de corvos que roubam anéis, mas o proprietário anterior do anel não sabe que foi um corvo, pensa que foi um servo e castiga o servo, pensa que foi uma pessoa qualquer de nível social mais baixo, inferior, e castiga essa pessoa, e só muitos anos depois descobre-se o anel em um ninho de corvo ou na posse de um corvo, e aí percebe-se o erro que cometeu-se a julgar errado uma pessoa inocente. Então diz-se que a família tal usa um brasão do corvo com anel porque quer redimir-se da injustiça que cometeu ao acusar o inocente de roubo do anel, quando na verdade descobriu-se depois que foi um corvo que roubou o anel. Então há várias lendas pela Europa com esse mote, com esse tema para o corvo com anel. Porém, há uma história muito interessante e bem diferente dessas que eu gostaria de analisar aqui, porque ela pode estar muito relacionada com essa lenda da Abadia de Todos os Santos na Floresta Negra, em Baden-Baden. E essa história é a história da família Hunyadi, da Hungria. Primeiro eu abordo a lenda dessa família, depois nós vamos ver a história real dessa família nobre, dessa família de reis. Essa lenda da qual eu quero tratar fala sobre a família Hunyadi Corvinus, da Hungria. Então a lenda conta que o jovem Matias Hunyadi estava comendo no bosque quando veio um corvo e roubou seu anel. Mas o anel foi recuperado do ninho do corvo e desde então o corvo com anel passou a ser símbolo da família Hunyadi, que passou a chamar-se Hunyadi Corvinus, e também um grande símbolo da Hungria. Mas vamos aos fatos. Na verdade, a família Hunyadi já era conhecida por ser a família Corvinus há muito mais tempo. Na verdade, a história da família romano-húngara já existe desde meados do século XVI e conta como uma família nobre da Polônia e uma família húngara descendiam do nobre romano chamado Valérius Corvinus. A lenda de Valérius Corvinus é que ele venceu, o exército dele venceu os chamados
chamados bárbaros, porque no momento de batalha um corvo pousou no elmo de Valério Corvinus e começou a bicar os olhos dos ditos bárbaros, né? Que até algumas décadas atrás pessoas nativas de algumas regiões da Europa eram chamadas de bárbaros. Então essa é a lenda de Valério Corvinus, que deu origem à família Corvinus da Hungria, que também havia membros na Polônia e em outras partes daquelas redondezas. Então, é verdade que o Matias Corvinus e o seu pai, Janus Corvinus, costumavam usar o símbolo do corvo com anel em seus brasões, em suas moedas, porém, não é um prestígio deles, mas é um prestígio da própria família, que vem de muito antes, vem do Império Romano. Inclusive, é muito bom salientar isso, porque nessa época existia o Império Romano-Germânico, existia também o Império Austro-Húngaro, e eram impérios que se comunicavam entre si em relações políticas, em relações familiares também. Então, eram dois impérios distintos que lutavam entre si, mas também dialogavam entre si. Então, não é de se espantar que um símbolo de corvo com anel apareça na Floresta Negra, na Alemanha, que pertencia ao Império Romano-Germânico, mesmo sendo um símbolo húngaro. A história oficial também conta que o rei Matias foi ser coroado muito jovem, mas que não pôde receber a coroa, porque esta coroa, que era a coroa de Santo Estevão, uma coroa tradicionalmente muito importante para a Hungria, todos os reis são coroados com essa coroa. Ele não pôde ser coroado porque a coroa no momento estava em posse do Império Romano-Germânico, ou seja, essa coroa estava em território que hoje é alemão, né? Ninguém diz, pelo menos as fontes que eu consultei, que foram várias, mas não todas, as fontes não dizem onde estava essa coroa. Estava em posse do Império, mas ninguém sabe onde ela estava guardada ou escondida. Só se sabe que o Matias Huniade Corvinus veio recuperar essa coroa muitos anos depois por uma compra. Ele comprou a coroa das mãos do imperador do Império Romano, Sacro Romano Germânico, mas no momento da coroação ele não tinha coroa. E esse foi um dos motivos pelos quais ele sofreu muitas represálias e não foi aceito como rei pelos nobres da época. Outro fato a ser considerado é que Matias, ele criou um dos exércitos mais avassaladores da Europa. Matias Corvinus criou o Exército Negro, que foi um exército que conquistou muitos territórios e era um exército basicamente formado por mercenários, ou seja, eram nômades, aventureiros, pessoas de várias regiões da Europa que eram pagas pela coroa de Matias Corvinus, né, pagos pelo governo de Matias Corvinus para lutar pelo território húngaro. Essa lenda da Abadia de Todos os Santos deixa de forma muito clara, mas também sutil, a relação germânica com o Império Húngaro. Deixa também muito evidente como as famílias de Baden-Baden podem ter sido formadas através dessas pessoas, tanto nômades como húngaros, como alemães, e como o território de Baden-Baden pode ter participado de alguma forma nessas intrigas e nesses relacionamentos geopolíticos. É uma lenda que aparentemente fala de uma tragédia pessoal, mas que na verdade se traduz em uma forma metafórica de contar a verdadeira história do lugar. Então, ao analisarmos uma lenda simples, curta e aparentemente insignificante, descobrimos toda a origem familiar e ancestral de uma localidade e como reinos e impérios se formaram no que são hoje. E o que eu acho mais bonito nessa lenda é que ela ensina que não se deve se prender ao que se perde. Perdeu-se um anel, mas ficou marcada na história a ancestralidade, a vontade de vencer e o que restou disso, que são as pessoas que nascem naquela região. O Exército Negro de Matias Corvinus, ele era formado por esses aventureiros, por esses homens que lutavam por dinheiro,
que se traduz também que muitos desses homens eram esses nômades, eles pertenciam a essas etnias que na lenda são chamadas de ciganos. Isso tem muito a ver com a história do que hoje é a Hungria, do que hoje é a Alemanha e principalmente com essa lenda tradicional da Abadia de Todos os Santos que eu acabei de contar. Porque é uma lenda tradicional da cidade de Baden-Baden, da cidade da Floresta Negra, mas que não se encontra família tradicional, né, em Baden-Baden ou na Floresta Negra que tenha o corvo com anel como símbolo. Mas quando vamos estudar a história do lugar e das suas relações internacionais, vemos como grupos nômades conhecidos como ciganos participaram ativamente, principalmente em trabalhos para o governo e trabalhos para exércitos. Vemos como um símbolo húngaro foi colocado nesta lenda de forma a destacar a relação austro-húngara e romano-germânica e como essa relação entre nobres e não nobres pode ser observada de forma profunda, mas também sutil. Um jovem da Alsácia. A Alsácia é uma região fronteiriça, é uma região que fica entre Alemanha e França e também Suíça. Então, como um jovem de uma região fronteiriça, que em guerras foi usada muito estrategicamente, entrega um anel de ouro a uma moça de uma família nômade e esse anel é roubado por um corvo, que posteriormente vem a se traduzir como símbolo húngaro. E o que eu acho mais bonito nessa lenda é que não se deve prender-se ao que se perde, porque perdeu-se um anel, o corvo levou, mas Baden-Baden se tornou uma das cidades mais lindas do mundo. É uma cidade de coração leve e que fez-se como beleza, apesar da sombra do corvo e na sombra do corvo. Então, fica esse aprendizado e também uma lembrança de que nunca devemos negligenciar um pequeno símbolo em uma pequena história, porque, na verdade, este é um grande símbolo numa grande história. A lenda da Abadia de Todos os Santos está presente no meu livro Lendas de Baden-Baden, que foi a primeira tradução para o português dessas lendas que já tinham sido traduzidas para o inglês. Então, para trazer esse livro tão bonito para vocês, eu me utilizei de fontes primárias das lendas em alemão e em inglês e também das minhas vivências e descobertas na cidade de Baden-Baden. Então, no livro, além das lendas, vocês vão encontrar as minhas análises históricas e folclóricas sobre as lendas, como também imagens encantadoras de cada uma dessas histórias. Para receber mais material didático, folclórico, antropológico e histórico sobre simbologia nas narrativas, é só entrar no meu grupo de estudos chamado Castelo também, que está aqui na descrição do vídeo. Beijo, e se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima história.